Estávamos no país cátaro. Um misto de saudades, tristezas e alegrias se misturavam dentro de mim. Meu retorno despertava antigas lembranças de visitas anteriores, mas memórias mais antigas se movimentavam em minhas células, como uma intuição de algo novo por acontecer. Nosso roteiro era quase o mesmo da minha última viagem, mas eu não era a mesma. Muitas memórias haviam sido despertadas quando eu ali estivera em 2016, e em meu retorno para casa, eu havia realizado mudanças significativas em minha vida. Visitaríamos Minerve na manhã seguinte, uma cidade pitoresca que tocara meu coração por sua simplicidade e superação da violência vivida outrora. Suas casas erguidas em um Capitólio se exibem ao nosso olhar, atraindo a atenção para um cenário que ao longe se mistura com as rochas, a vegetação abundante e os vales, berços de rios que se encontram em seu redor. Nesse momento, já me preparando para descansar, essas imagens despertam a saudade daquela vila, cuja energia de paz e tranquilidade estavam guardadas em minhas memórias. Como sonhar é um processo de acessar as memórias guardadas no nosso inconsciente, e visitar locais medievais podem despertar memórias ancestrais de outras experiências vividas em época remota. Sinto-me transportar para um tempo acessível apenas pelo portal da alma. Me vejo com roupas provençais, sentada em um banco de pequena igreja. Ao meu lado, uma criança impaciente se movimenta reclamando pela minha demora. Olho para ele com um sorriso que pede paciência, quando a porta da frente se abre brutalmente. Sofia, uma irmã da alma, entra correndo pedindo que eu me movimente com rapidez. Eu estava em sua casa há mais de 2 meses. Trabalhávamos com a colheita das flores silvestres para prepararmos nossos medicamentos com as ervas que cultivávamos e secávamos, aguardando as flores medicinais completarem seu ciclo para serem acrescentadas na nossa alquimia. Minha bagagem já estava arrumada e eu seguiria viagem na manhã seguinte, levando preciosa carga para os nossos chás, tinturas e ungüentos que atenderiam nossa comunidade durante o ano. Estava agora agradecendo a Deus Pai e a Deusa Mãe pela abundância recebida, pelas amizades ali construídas e pelo conhecimento que aquele povo simples e acolhedor havia me ensinado desde a minha chegada há pouco mais de 6 anos naquela comunidade. Eu me tornara uma aprendiz da medicina das ervas e, com o passar do tempo, viajava entre uma comunidade e outra, plantando, colhendo e alquimiando os elementos naturais em compostos medicinais. Juliano estava bastante entristecido porque se dava bem com as crianças da vila e sabia que passaríamos muitos dias em viagem, uma longa e solitária jornada. Sofia, agitada, pegou em nossas mãos e praticamente nos arrastou igreja afora. Vocês vão embora agora. Marcelo está carregando seu animal. Vocês precisam ser rápidos.
Admirada com toda a rapidez, em poucas palavras, Sofia me põe a par da situação. Os cruzados marchavam agora para Minerve e não se sabia em quanto tempo chegariam. Acompanhávamos com tristeza o massacre que se aproximava, mas não acreditávamos que chegariam tão rápido. Em um misto de desespero e dor, tentei convencê-los a ir embora comigo, mas eles estavam irredutíveis. A morte se aproximava. Lutariam, mas não fugiriam. Disse então que eu ficaria e enfrentaríamos aquele momento juntos. Sofia me abraçou como quem toma uma irmã muito amada nos braços e me disse: tente chegar até Monte Seguro. Sabes que em Carcassonne conseguirás auxílio. Avise nossos irmãos que nosso tempo está acabando e que o próximo alvo dos cruzados é Toulouse. Segue as nossas trilhas e não chegue em nossos postos sem antes confirmar que estarás segura. Siga na fé, querida. Em breve estaremos juntas. Marcelo, que mantinha Juliano nos braços, o colocou na cela e me abraçou entregando uma carta selada. Durante o último ano, eu havia entregue muitas dessas cartas, mas senti no meu coração que não nos encontraríamos mais nesta vida. Montei para abraçar Juliano, que, compreendendo o que se passava, derramava lágrimas de tristezas, e juntos, unidos em nossa dor, iniciamos a nossa jornada. Acordei com o rosto molhado pelas lágrimas e o coração entristecido. Virei para a janela entreaberta, buscando na luz do dia a clareza para aquele triste sonho. Percebi que meu inconsciente estava liberando memórias para que eu pudesse fazer as conexões com a realidade do dia. Levantei-me e me preparei para a minha peregrinação. Ao nos aproximarmos de Minerve, pude reconhecer pelo vidro do carro toda a imensidão rochosa que se abria diante de meus olhos. Sinto uma paz grandiosa em meu peito, como se estivesse retornando para casa depois de um longo tempo. Ao pararmos no estacionamento reservado para os turistas e olhar para a vila banhada pela tarde ensolarada, desperta em mim uma saudade que é mais antiga e profunda do que as memórias que guardo da última visita. Meu sentir se expande e me vejo percorrendo as ruelas de pedra, acompanhada pelas mulheres daquela cidade, colhendo as flores e ervas silvestres e compartilhando as receitas ancestrais. As crianças alegres correndo à nossa volta e as bolsas abarrotadas das frágeis plantas colhidas e separadas com todo carinho e cuidado. Sinto o perfume das lavandas e do tomilho, enquanto nos movimentamos lentamente entre as plantas. Distraída, não percebi o grupo animado já atravessando a ponte que atravessa da rodovia até a vila. Uma ponte nessa parte do mundo, para mim, me transporta sempre para outra dimensão. Um encontro com partes minhas que ali estiveram outrora, partes do meu passado
cujas lembranças são guardadas pela sabedoria da minha alma. Vamos subindo as escadas e passando pelas casas de pedras que ladeiam as ruas estreitas. Cada curva guarda um segredo, uma história, uma memória. Posso sentir nos pequenos canteiros a lembrança de plantas que eu mesma colhi ali, em outra época, outra vida. Vamos ouvindo as histórias dos cátaros, a dor, a perseguição, a grande fogueira, o grande cerco, uma das catapultas mantidas como um alerta de um período negro da sua história. Paramos em frente a uma escultura de pedra com uma pomba vazada, homenagem da sensibilidade de um artista que em 1980 captura o voo das almas que foram libertadas através do fogo que as martirizou, eternizando a fé nos ensinamentos trazidos por Yeshua e ali semeados por sua companheira, que cumprira bravamente a missão recebida de seu bem-amado. Diante desse local sagrado, fomos convidados a realizar uma prece em honra daquelas almas. E enquanto orávamos, percebemos uma movimentação na construção à nossa frente. Olhando agora, percebo que se trata de uma igreja. A guardiã chegou enquanto orávamos e nos convida para uma visita. Algo inexplicável acontece ali. Entro na pequena construção e sou transportada para um outro tempo. Meu olhar é atraído para o fundo da igreja. A estátua de um santo em tamanho natural me captura. Caminho sem perceber em sua direção. Olho para seu traje romano e fico paralisada diante daquela figura que para mim parece contraditória. Me esforço para me mover e ouvir as explicações da guardiã sobre a igreja, sobre o altar, mas não consigo ouvir ou entender. Sinto uma profunda necessidade de orar com aquele santo. E oro. Após a oração, sinto meus pés livres e começo a caminhar pela igreja, até para que eu possa compreender o que está acontecendo comigo. A lembrança do sonho retorna e a emoção toma conta da minha alma. E com os olhos cheios de lágrimas, eu me volto para a guardiã que nos recebeu. E profundamente tocada, eu caminho até ela e faço um gesto dizendo que quero abraçá-la. E ela também, emocionada, se deixa abraçar. E 700 anos após nossa despedida, eu reconheço Sofia. Nossas almas se olham e eu a vejo. Sem dizer uma palavra, sem esboçar uma única pergunta, nos olhamos no silêncio e novamente nos despedimos com um olhar amoroso de reconhecimento e gratidão. Compreendi que no sonho noturno eu a havia visto, para que eu a reconhecesse agora e compreendesse que aquela alma irmã fazia parte de uma outra vida e que havíamos partilhado de um tempo muito precioso juntas.
Ao caminhar pelas estreitas ruas de pedras, meus pés agora ativavam as memórias de outros dias, de outra vida. Minha alma agora flutua entre duas dimensões, como se o portal do passado e presente estivessem abertos dentro de mim. Descemos para o acesso de túneis subterrâneos, onde outrora as águas corriam abundantemente. Fecho os olhos e posso ouvir os lamentos de dor e os murmúrios das preces de um povo que foi encurralado durante 3 meses em um cerco sem misericórdia, até que finalmente foram vencidos pela crueldade e dizimados em nome de um poder enganador. Me lembro então do animal carregado que ali me aguardava e de uma pequena trilha de saída pelo despenhadeiro. Nossa visita foi rápida, mas as memórias acordadas em minhas células reverberam até agora em minha alma. Quando nos reunimos novamente no ônibus, pergunto sobre o santo que estava na igreja. Santo Expedito, o comandante romano convertido ao cristianismo que viveu no século II, sendo executado por causa da sua fé no ano 303. O que dizer dos portais de conexão com o passado? Como explicar as lembranças que nos conectam a histórias já vividas? Como não confiar nessa consciência chamada Maria Madalena, que nos coloca nas mãos um fio condutor e nos acompanha no despertar de memórias de vidas passadas, promovendo reencontros com pedaços da nossa alma, nos reintegrando em uma jornada para a totalidade de nós mesmos. Nesse momento, só posso lembrar de uma frase: eis-me aqui, Senhora.